Comprar um imóvel é uma das decisões mais importantes da vida de uma família. Mas em um mercado cada vez mais competitivo, como o corretor de imóveis pode unir técnicas de vendas, criatividade e confiança para atender melhor a sociedade? E como é que os corretores podem aprimorar suas técnicas de venda? E também voltando para a sociedade, como é que a gente pode fazer para ter escolhas mais seguras na hora de realizar o sonho da casa própria ou também um investimento? Eu sou Mirelle Costa e esse é o assunto do Conexões Imobiliárias de hoje, que já está no ar. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa. Nosso papo de hoje é com o corretor de imóveis Rodrigo Boss. Ele é natural de Recife, Pernambuco, e atua fortemente em todas as capitais do Nordeste e também em grandes eventos nacionais, como o Conecta Imob, que já faz parte da agenda do mercado imobiliário. Tem 42 anos de idade, 25 anos de experiência de mercado, com passagens por empresas nacionais e internacionais, sempre nessa área, vendas e marketing. E desde 2015 atua no mercado imobiliário. Então, a gente vai ter aqui muito conhecimento sobre vendas para te ajudar a fazer boas escolhas. Obrigada, Rodrigo, por ter vindo aqui ao programa. Obrigado a você, Mirelle, a toda a equipe. Muito bacana estar aqui com vocês. Gente, ele está com as malas na sala dos convidados. Então, obrigada mais uma vez, né? Porque a gente sabe que não é fácil, então, pela disponibilidade. Hoje o consumidor ele chega muito mais informado que antigamente, porque, por exemplo, hoje a gente detém, ou acha que detém, você vai até me corrigir, o conhecimento. Então, hoje vocês estão lidando com os clientes que chegam, já pesquisou o preço, a localização, financiamento, já sabe tudo das redes sociais de vocês, corretores. Perfeito. Então, assim, como é que isso muda a dinâmica do mercado? Se você diz que tem mais de 10 anos, você conseguiu ver essa mudança? Todo esse crescimento, essa mudança. Mirelle, mais uma vez, obrigado. E é interessante a gente falar sobre isso, porque o mercado ele muda constantemente. E a gente falar de mercado imobiliário há 5, há 10 anos, já era de um jeito que se trabalhava, e hoje é totalmente diferente. E daqui para frente vai continuar sendo diferente. A mudança ela é constante. E o corretor e a corretora de imóveis têm que estar atento a essa mudança, porque o corretor que sabe que o cliente está ali mais capacitado, mais exigente, sabendo mais informações, muito mais do que ele próprio. Se ele não conseguir, né, criar um vínculo, um elo com esse cliente, gerando confiança para ele, a venda não vai acontecer. Então, hoje é importante a capacitação para os corretores de imóveis, é importante estudar bastante o mercado e conhecer sobre o comportamento do consumidor. O consumidor hoje ele está buscando a realização de um ativo principal, que é o sonho da casa própria, seja para a primeira moradia, seja para a segunda moradia, seja para investimento, é sempre um investimento alto a ser feito. E eu preciso que do outro lado tenha um intermediador que entenda a minha necessidade, conheça as minhas dores, para poder atender a essa necessidade. E aí que entra a função do corretor, da corretora, de poder intermediar a realização desse sonho. Então, nesse mundo tão empoderado, que o cliente ele está empoderado, a gente Perfeito, vive esse momento. Tem acesso ao saber. Como né? é que a gente consegue fazer a sociedade perceber a importância da figura do corretor de imóveis? O corretor hoje é um profissional que vai, de fato, intermediar a realização do seu sonho. A gente até brinca falando que o corretor ele não vende sonho. Ele vende a materialização do sonho. O sonho já existe do cliente, o sonho é do cliente. Seja para investimento, para compra, para primeira moradia, como a gente já falou. E ele precisa de um profissional que vá atender essa necessidade, porque hoje a gente também tem um mercado amplo, a gente tem muitas opções. Então, o consumidor, ele quer comprar a sua casa, seja no mercado econômico, médio padrão, alto padrão, padrão de luxo. Ele quer comprar, ele tem muitas opções. E aí você contrata um profissional que vai conseguir fazer uma triagem para você, entender a sua necessidade, para poder aí realizar a materialização desse sonho, como eu falei anteriormente. Então, o profissional de corretagem hoje está muito mais ligado a compreender a real necessidade do cliente e buscar o melhor caminho para que isso seja feito. Seja através de um financiamento bancário, com parcerias com alguns bancos, seja através de construtoras que tenham facilidades diferentes para aquele tipo de cliente, porque cada compra, cada aquisição é diferente. Quais são os maiores erros que o consumidor comete na hora de adquirir um imóvel? O que o consumidor comete é dele não fazer uma pesquisa sobre a construtora, a incorporadora e de não buscar, de fato, um profissional que vá atender a sua necessidade. O consumidor, às vezes, acha que, tirando o corretor da jogada, eu falando direto com o proprietário, indo direto na construtora, eu vou ter uma condição melhor, eu vou reduzir
um valor, e não é assim que o mercado funciona, não é assim que a coisa acontece. A profissão de corretor de imóveis é uma profissão regulamentada, uma profissão que tem um conselho federativo em todos os estados do Brasil, e é uma profissão que, para o corretor se tornar corretor, ele passa por uma triagem, passa por um curso de especialização, para assim poder vir a exercer a função como corretor de imóveis. Então, as pessoas, de fato, inclusive, escolhem ser corretor de imóveis. Ninguém nasce pronto como corretor ou pensa, quando crescer, vou ser corretor. São grandes profissionais que saíram de um mercado e migraram para outro. E aí o consumidor, né, a grande sociedade, tem que verificar e ter a ciência que esse profissional está aqui para auxiliar ela, para poder ajudar. O corretor intermediador, eu vou buscar do construtor o produto e vou buscar o consumidor que quer adquirir esse produto. Então, quando a sociedade observar que precisa e é necessário ter essa pessoa, até porque o honorário, a comissão que é paga para o corretor, não é do cliente, é do vendedor. Então, não é o cliente que está pagando um valor e eu vou ganhar essa comissão, não. É o vendedor, ou seja, a construtora que está vendendo aquele imóvel, aquele empreendimento imobiliário, que naquela tratativa tem um repasse legal, estruturado, para mim, como para os outros fornecedores que façam parte daquela cadeia. Então, a sociedade tem que começar a pensar e enxergar melhor o profissional de corretor como um aliado. Então, você acha que isso já está mudando hoje? Melhorou bastante, Mirelle. A gente vai observar. Melhorou bastante, inclusive, pelo lado do corretor, do profissional corretor. Hoje, o corretor de imóveis, e aí é uma dica, inclusive, para quem já está no mercado ou quem está entrando nesse nosso mercado. Hoje, o corretor, ele é, de fato, um profissional. Não é mais visto como aquela pessoa que não sabia o que fazer e virou corretor de imóveis. Aquela pessoa que não entende o consumidor, que chega com uma pasta, com um monte de propostas. O que é que você quer? Eu tenho tudo. Você quer alugar? Você quer locação? Você quer compra? Você quer vender? Eu faço tudo, né? Hoje a gente tem os especialistas. Então a gente tem especialistas de áreas urbanas, especialistas de segmentos do mercado. Tem profissionais que só vão atuar no mercado econômico, profissionais que só vão atuar no mercado médio padrão, alto padrão, só litoral, só trabalho com condomínios, só vendo lotes. Então, as pessoas começam a se tornar mais especialistas, se apresentam melhor, têm capacitação para poder, de fato, começar a mudar esse mercado que melhorou bastante. São mais de 60 anos já da profissão de corretor de imóveis. Eu acredito que os últimos 10, 15 anos foi que as grandes viradas vieram a acontecer, principalmente pelo advento da tecnologia, né? Que vem para facilitar a vida do corretor, né? Se ele souber trabalhar como aliado também da tecnologia, ele vai ter uma maior divulgação da sua marca como corretor, como profissional, uma divulgação dos seus serviços e vai conquistar mais clientes com isso. Existe uma glamourização da profissão hoje? A gente vê muitas séries nos Estados Unidos, na França. Eu confesso que eu assisto todas, adoro, porque é aquele momento mesmo de que a gente quer leveza, né? Tem horas que a gente não quer pensar muito. Então, eu confesso que eu gosto muito de assistir. Então, assim, o que é real da vida de vocês? E o que realmente é algo performático para o streaming? Bom, as séries são interessantes, mas muito ali tem a realidade, mas a realidade da vida deles, né? A gente pensar numa série como aquela Dominando Manhattan, né? Que passa em Manhattan, na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York. Cara, os corretores lá só trabalham com grandes empresários, com sheiks árabes, com pessoas de milhões de dólares. E é legal ver a série, né? Tem uma parte de entretenimento também. Mas trazer para a nossa realidade, o Nordeste brasileiro, onde a gente tem grandes capitais, como o caso de Fortaleza, que está em franca expansão, principalmente o alto padrão, né? Disparando aí cidades como Recife, como Fortaleza, como Salvador, né? Fortaleza está à frente dessas cidades no alto padrão. A gente observa que aqui tem talvez uma glamorização maior, que o corretor alto padrão é o corretor que vive muito bem, é o corretor que ganha muito dinheiro, ganha esse dinheiro em todos os segmentos. Inclusive, eu faço mentoria para alguns corretores e corretoras. Tem corretores de imóveis que trabalham no mercado econômico, que é o mercado da Minha Casa Minha Vida, e ganha-se muito dinheiro, porque ele entendeu o nicho de atuação dele, ele conhece muito bem o cliente dele e faz venda todo dia. Enquanto a gente tem um corretor de alto padrão, que ganha dinheiro também, mas faz uma venda a cada 2, 3, 4 meses. É uma venda mais trabalhada, é uma venda mais demorada, né? São vendas de milhões, a pessoa não vai comprar um apartamento de 3, 4, 5 milhões de imediato, ela tem uma demora ali, tem mais pessoas interferindo na negociação para poder haver aprovação daquela compra também. Então, são um mercado diferente. Mas tirando a glamorização, a realidade é que o corretor trabalha muito. E trabalha quando o cliente busca o lazer, o descanso.
Ou seja, o corretor ele trabalha no final de semana, trabalha no feriado, trabalha em horários extensivos ao horário comercial fixado, né? 8 às 18, 8 às 19. O corretor atende à noite, atende final de semana, que é quando o cliente está disposto, com tempo, de poder trocar uma ideia, de bater um papo, de fazer uma visita, de um agendamento, de um empreendimento. Então, tirando a glamorização, ganha-se dinheiro, ganha-se com qualquer mercado, você consegue fazer dinheiro, mas é muita luta, muito trabalho e o resultado vem para quem de fato faz a coisa acontecer. Sim. A mais recente entrega de carteiras aqui em Fortaleza, Rodrigo, eu acho que entregou o registro profissional para, vamos supor, 70 profissionais, só nesse mês de abril. Nossa, muita coisa. O que você diria, então, para essas pessoas que acabaram de receber o seu registro profissional, está entrando no mercado? A gente vê, Mirelle, como é bacana ter profissionais que estão saindo de outras áreas. Né? Então, a pessoa, sei lá, era consultor, era contador, era advogado, era médico, era comerciante, ou estava querendo, de fato, buscar uma profissão, né, melhor, e aí faz o curso de TTI, né, o técnico de transações imobiliárias, e aí entra para o mercado imobiliário, devendo se fazer um estágio, obviamente, obrigatório em alguma imobiliária, para depois você atuar como autônomo ou em alguma imobiliária ou como house de alguma construtora. Né? Se for como corretor de atendimento ao público, porque a gente tem vários profissionais também no nosso mercado imobiliário. Né? Você pode fazer o curso de corretor, você pode atuar numa construtora, você pode atuar com venda de terrenos, né? De espaços para construções, enfim. Nós não vamos entrar nesse âmbito, mas esses profissionais que entram, esses 70 que entraram esse mês, como você me falou, a dica é a pessoa ter persistência. Porque todo mundo entra nesse mercado pelo fator financeiro. É um mercado que paga-se muito bem. Se a gente analisar o mercado imobiliário dentro do varejo, vendas varejo, lojas de veículos, serviços, lojas de varejo de shopping, né? Então, assim, o atendimento ao consumidor final, a pessoa sai de casa querendo adquirir algo. E a gente tem aquele profissional para poder atender aquela necessidade. Então, venda de celular, de relógio, de carro, de sapato, tudo isso é varejo. Dentro do varejo, o melhor mercado é o mercado imobiliário, que é o melhor que se paga. Porque são grandes aquisições. Eu trabalho com vendas, eu ganho comissão sobre aquilo que eu vendo. Perfeito. Se eu vendo um carro custa 60, 70, 90, 100 mil reais. Né? Eu posso ter um carro mais caro, mas assim, 100 mil reais eu ganho um carro e eu tenho um percentual sobre o meu trabalho, né, sobre aquela venda. Quando a gente vai para imóveis, a gente fala de imóveis, se a gente for falar Minha Casa Minha Vida, são imóveis a partir, sei lá, de 150, 200, 250 mil. Se a gente for para o médio padrão, eu falo de 700, 800, 1 milhão. O alto padrão, eu falo de 2, 3, 5 milhões. E o corretor tem um percentual, seja autônomo, seja dentro de uma imobiliária, sobre aquela venda. Então, o ganho é muito maior. O trabalho também. Mas aí tem essa ilusão, por isso que muitas pessoas fazem, eu vou ser corretor. Eu não gosto do profissional, e aí, pessoal, né? Profissional que olha assim e faz, cara, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Dinheiro você ganha em vários mercados. Né? Não entre nesse mercado imobiliário só porque você está visualizando dinheiro, porque você não vai ver pessoas, vai ver dinheiro. Então você vai estar querendo tratar com o cliente ali pensando na sua comissão. Não em realizar o sonho dele, em ajudar ele a resolver um problema, em materializar a conquista dele. E aí, quando o profissional tem esse segundo pensamento, que estou aqui para ajudar a pessoa, e se esses 70 novos que entraram, fora os mais de tantos mil corretores e corretores que tem no estado do Ceará, começaram a observar que estão aqui para poder auxiliar, ajudar, beneficiar, intermediar, né, o cliente final, ele vai ganhar dinheiro com isso, porque o resultado vem. Mas ter a persistência, porque não é fácil. No início é tudo muito difícil, você aprender sistemas da empresa, você saber qual é a sua área de fato de atuação. Porque muitos entram querendo ser alto padrão. Eu quero trabalhar com alto padrão, eu quero vender apartamento de 5 milhões. Né? Fácil não é, né? Tem mercado para isso, mas você também tem que estar atento, porque o mercado que você vai atuar é o mercado que você vive e convive. Não adianta eu querer ser alto padrão se eu convivo com pessoas de médio padrão ou se eu estou inserido no mercado médio padrão. Eu não vou me comunicar e nem me conectar com esses potenciais clientes. É muito importante essa conexão. A conexão vai existir se você estiver dentro do seu mercado atuando. E aí, tendo persistência, não só esses que entraram agora recentemente, como os futuros que vão entrar. A gente tem entradas de novos corretores todos os meses. Vão ter muito bons resultados se tiverem persistência em trabalhar.
Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. O que você fez no mercado imobiliário que te deu essa projeção? Veja, eu entrei no mercado imobiliário inicialmente como gerente comercial de uma construtora na Paraíba. Eu vim do mercado de telecomunicações. Minha última grande escola, né, foi a área de telecomunicações. Eu tenho 25 anos de experiência de mercado, como você bem apresentou. Esses 25 anos, 11 deles, né, são agora do mercado imobiliário, mas inicialmente eu trabalhei em várias empresas, como o SPC Brasil, né, que tem aqui também, tem em todos os estados do Brasil, vocês conhecem muito bem, né, o Serviço de Proteção ao Crédito, né? Já estive lá algumas vezes como cliente e como usuário também. Eu ia dizer, ninguém quer conhecer muito bem não, mas sigamos aí. Revista. De vez em quando eu volto a atuar como cliente para ver se está funcionando os sistemas, né? Mas eu trabalhei sempre com atendimento a grandes empresas. Então, assim, minha função até no SPC, se eu retornar a minha mente lá para 2001, quando eu começo a trabalhar, era de atuar com empresários, com comerciantes. Então, muito com pessoas, mas empresas com empresas, serviços para empresas. E aí eu passei pela área de eventos, passei pela área de serviços, passei pela área de telecomunicações, que foi uma grande escola. Passei quase 5 anos como gerente de varejo da TIM, né, lá em Pernambuco. E aí eu saio da TIM em meados de 2010 para assumir uma função, um convite que eu recebi de ser gerente comercial e marketing de uma construtora em João Pessoa, na Paraíba. E foi um desafio bacana para mim, porque foi a primeira coisa de sair de casa e sair da minha cidade, né, ir para outra cidade, para outro estado. Esse desafio. Na época eu estava namorando a minha atual esposa e ela foi comigo, a gente foi morar junto lá. Então eu tive um período dentro de uma construtora, que é uma das 5 maiores lá do estado, de aprender muito sobre marketing imobiliário. Lá minha função era fazer os corretores internos da house venderem e ter uma boa relação com o mercado de imobiliárias, que a gente chama de parceiros. E isso eu consegui construir, mas eu comecei a entender e estudar muito sobre marketing imobiliário. Em 2010, se a gente retornar um pouquinho nossa mente, o Facebook tinha acabado de entrar no Brasil. Veja, hoje a gente não larga mais redes sociais, né? Então era uma coisa nova ainda, estava surgindo. Então como é que ia ser a questão de atendimento online? O que é que a gente poderia fazer como fanpage, né? Que era uma novidade, estava surgindo. Então comecei a estudar muito sobre isso. Sempre fui muito a São Paulo, bebê da fonte do mercado imobiliário de São Paulo, para saber as novidades. E aí, nessas idas para lá, participando até de congressos também, eu comecei a entender que o mercado precisava muito mais de capacitação. Que os corretores de imóveis que eu atuava, que eu trabalhava, tanto da minha construtora como do mercado, eles eram carentes de informação. Informação é poder. E aí eu já era, na época também, professor de MBA de algumas faculdades. E aí eu decidi, minha esposa engravidou, também teve isso, assim, em 2011 a gente teve nosso primeiro filho, eu decidi, em 2012, voltar para Recife, para poder abrir uma empresa de consultoria focada em times comerciais para as construtoras. Né? Com o nosso primeiro filho, a gente morava em João Pessoa e nós ficamos grávidos. Eu disse, vamos voltar para Recife, nosso primeiro filho, primeira viagem, né? Nessa nosso retorno, eu abro uma consultoria e vou focar agora só em trabalhar as houses das construtoras. E aí das houses foi ampliando para o mercado e hoje estou aí há 11 anos treinando, capacitando. Eu não atuo como corretor de imóveis, tenho parceiros, surgem muitos negócios para mim, muitas pessoas me procuram por me ver, né, em televisão, rádio, no palco, né, rodando nossas cidades, nossos estados. As
pessoas procuram, Rodrigo, eu tenho uma área, oferece para alguma construtora, estou com um negócio aqui para vender, estou procurando investimento, se tu souber de algo, me fala. Eu sempre tenho parceiros que eu saio indicando para atender essas pessoas que me procuram. Mas minha principal função hoje é a capacitação. Fazer as pessoas performarem melhor. Como o nosso programa também é exibido na TVC, TV Ceará, certo. nossa cinquentinha, TV aberta, você pode dar uma dica para, por exemplo, quem é cliente e está negociando com um corretor, aquele perfil, é como se fosse assim, traçar um perfil de um corretor que está no caminho certo, que vai prestar um bom serviço, versus um perfil Perfeito. assim que não está ainda muito... Como é que a gente pode dizer? Que ainda não está Amadurecido. amadurecido. Pronto, vamos só tomar uma água aqui. O que é importante para o Isso. consumidor, quando for adquirir um imóvel, um empreendimento imobiliário, né, é procurar de fato um corretor. Geralmente a gente procura os corretores que a gente conhece, que é mais próximo, né, por indicação de alguém que já adquiriu um imóvel, de alguém que já comprou algum empreendimento imobiliário, buscar alguém que a gente já tenha no nosso meio. E se for impactado por alguma propaganda, alguma publicidade, estou procurando sobre isso, e fui impactado, gostei, cliquei lá, não saiba mais, quero ter o contato desse corretor, é pedir o corretor o Cresce dele, saber se de fato ele está ativo. Você tem acesso a saber se aquele Cresce está ativo entrando no próprio site do Cresce Ceará e verificando isso. Mas é importante que o profissional seja de fato alguém que esteja ativo no mercado. Então, pedir o Cresce do corretor, da corretora, e você falar para ele tudo o que você precisa. As pessoas têm medo, receio, uma aversão de chegar para o corretor, que é aquela pessoa que vai te intermediar, vai te auxiliar a adquirir tua casa própria, a realizar teu sonho, e falar o quanto que você está disposto a investir, quais são os bairros de fato que você quer atuar, como é que você deseja que seja a sua casa, seu empreendimento, seu lote, seu condomínio. Então fala tudo, abre teu coração, né? O cliente Usa esconde ele. o jogo. Esconde o jogo e piora a situação, porque o corretor ele quer trabalhar, quer ter celeridade e não consegue. O cliente chega e fala assim, não, veja aí um apartamento, até 700 mil eu compro, eu estou disposto, até 700 mil eu consigo financiamento, eu tenho uma carta de crédito liberado, e na verdade ele tem uma carta de crédito de 1 milhão. Ou o contrário, ele só tem uma carta de crédito de 500 mil. E por que você acha que o cliente mente? Eu acho que, historicamente ou culturalmente, a gente foi muito mal atendido. Né? Nesses mais de 60 anos de mercado, dentro do mercado imobiliário, o corretor ele era aquele profissional que era muito ligado à questão do charlatão, do manipulador, aquela pessoa que queria empurrar, né, algo para você. Né? E ninguém vai empurrar uma casa para você comprar. Né? Uma coisa é você comprar sei lá, uma água, produto, uma roupa. Você entrou na loja para comprar um sapato e sair de lá com um sapato, uma calça e uma camisa. O cara me empurrou a calça e a camisa. Não é que me empurrou. Você estava precisando, querendo, você comprou. Hoje o consumidor, ele está mais profissionalizado, digamos assim, está mais atento. Mas é importante que ele transmita essa informação para o corretor ter a total segurança do que vai atender aquela necessidade. E não ficar buscando... encontrei aqui o apartamento. Não é o bairro que eu quero. Qual é o bairro que você quer então? Não gosta da construtora. E qual a construtora que você gosta? Então, você cliente, se quer ser bem atendido, procure um profissional que consiga gerar confiança nele e você consiga falar tudo que você quer para ele. E certamente ele vai conseguir lhe atender. Vai ganhar tempo, né? Do que ficar nesse medo de falar a verdade, de o que é que você quer. Gostei, é muito cultural, né? Gostei. E a mudança vai acontecendo gradativamente, né? A gente vai fazendo com que as pessoas tenham mais confiança no profissional, o profissional de fato respondendo a essa confiança, o mercado vai fortalecendo. Muitos profissionais ainda têm dificuldade com relação ao fechamento. Onde é que você acha que normalmente está o erro? Na abordagem inicial, na escuta, na condução da negociação? Aí vamos falar então agora para os corretores e corretoras, né, que atuam nesse nosso mercado. Infelizmente, muitos têm receio de chegar no fechamento, medo de fato dizer assim, cliente, assina aqui o contrato. Hoje nem se assina mais, né? Hoje é digitalmente, né? Mas o fechamento ele acontece na primeira abordagem. Se o cliente ele tem esse medo, digamos, de dar as informações necessárias para mim, e eu, como corretor, não transmito a confiança necessária e começo ali um atendimento sem, de fato, conhecer, conversar, colocar o preto no branco para o cliente ele vai passar informações partidas, eu vou tentar atender, de alguma forma eu vou conseguir atender, porque o cliente também pesquisa muito, entende mais do mercado do que o próprio vendedor, muitas vezes, nesse caso o corretor, para poder chegar na hora do fechamento e dizer, faltou mais alguma coisa? Está de acordo com isso? Esse fluxo de pagamento está legal? Então são perguntas que são importantes fazer para poder fechar o negócio. O negócio ele tem começo, meio e fim. O começo é a abordagem,
a atração do cliente, seja por uma publicidade online, seja por um evento, uma ação específica, a pessoa veio até mim. Quando ela veio até mim, eu vou tentar entender o que ela precisa e vou atender essa necessidade. Atender essa necessidade, demonstrei, vai para o fluxo de pagamento. A venda ela começa de forma emocional, mas ela termina de forma racional. O cliente sai de casa e fala assim, pô, eu queria morar nesse apartamento, pô, eu queria comprar esse lote e construir minha casa. Eu queria adquirir isso. Então é uma emoção. É legal a gente comprar, a gente poder ter acesso às coisas, aos bens que a gente merece, que a gente tanto trabalha para isso. Mas na hora do fechamento, a gente vai ver de forma racional. Quanto é que está a entrada? Quanto foi aprovado pelo banco? Quanto é que eu vou ter que tirar do meu FGTS? Quanto é que eu vou ter que dar de entrada? Né? O que é que eu vou ter que me desfazer de algum bem, de um carro, de um investimento para poder adquirir isso? Então, eu vou para a parte racional, eu vou para a ponta do lápis ali. Então, é importante que o corretor tenha essa ciência. O cliente vai gostar de querer comprar pela parte emocional, mas vai fechar pela parte racional, seja direto, objetivo. De fato, mostre para ele o que é que foi acordado, como vai ser as intercaladas, qual vai ser o pagamento, o quanto que vai ser de reajuste feito daqui para frente. Porque as pessoas muitas vezes acham que dependendo do seu plano que você faça de financiamento, eu tenho um plano decrescente, que a Caixa Econômica Federal, por exemplo, trabalha muito bem com isso, né? Nos planos decrescentes eu começo com um valor, ele vai decrescendo, e eu tenho os planos que vão sendo reajustados ano a ano. E aí, qual o valor do reajuste, como é que funciona esse reajuste, explicar para o cliente, que o cliente, não, vou pagar R$ 1.500 de parcela, ótimo, sendo que mês que vem já é 1.502, depois é 1.504, depois é 1.508, e ano que vem já está em 1.600. Claro, vai de acordo também com o crescimento da sua renda, né? Mas é importante o corretor ter essa ciência para poder ser racional com o cliente na hora do fechamento. Uhum. Obrigada, Rodrigo, por tantas dicas valiosas aqui no Conexão de hoje. Seja sempre muito bem-vindo aqui a Fortaleza. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez em Fortal City e obrigado por esse espaço também. Desejo muito sucesso a Conexões Imobiliárias e fico devendo uma visita lá em Recife, você, tá? E eu espero sempre, quando voltar por aqui, ter esse carinho, essa receptividade que eu sempre tenho aqui. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Conte sempre conosco. E o Conexões Imobiliárias de hoje fica por aqui. Eu agradeço a você por nos fazer companhia até agora. Semana que vem a gente está de volta. Tchau.